Oi gente, tudo bem? Meu nome é Diane Santana, eu sou cabeleireira e esse aqui é o nosso canal para falar sobre cabelo, sobre prática e para você aprender muito mais. Hoje eu quero falar de um assunto que eu amo, que são os cortes de cabelo. O corte de cabelo, ele costuma ter uma variação muito grande de preço e com o passar dos anos teve até um pouco de desvalorização entre as pessoas. Muita gente, por exemplo, investe muito mais para fazer um serviço de cor no cabelo do que no serviço de corte. E olha que interessante, o serviço de corte é o serviço mais definitivo feito no salão, porque uma vez que você cortou o cabelo, não tem mais o que fazer. Imagine uma situação hipotética que você fez um loiro ou fez uma coloração e não ficou muito bom. Você tem como apagar aquele serviço, você não necessariamente perde o cabelo, né? Então, quando você corta, não tem muito o que fazer. Se você cortar e não gostar do corte, vai ter que usar presilha, xuxinha de cabelo, até o cabelo crescer de novo. Então, é preciso ficar atenta nisso. Você que é profissional, você que quer ser uma profissional cabeleireira, e você também que está aqui, que me assiste e que cuida do seu cabelo. Precisa estar muito atenta em 5 coisas que eu considero que são as 5 coisas que separam o corte maravilhoso daquele dia bad hair, que você faz um corte e fica triste até que o cabelo cresça de novo. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabem que o corte mais caro do mundo é feito num salão lá em Londres, pelo Lee Stafford. Esse corte custa $3.900. Imagina, bem típico e bem provável que muitas celebridades passem por essa cadeira, não é verdade? Aqui no Brasil, o corte mais caro que foi elencado numa reportagem de uma revista de circulação nacional no ano passado foi do Biage, lá em São Paulo, que estava no valor de R$430. E depois dele vinha o grupo Jassa, onde o próprio Jassa, fazendo o corte, ficava em torno de R$280, e dentro do salão, tanto pelo filho dele quanto pelos outros profissionais, podia variar de R$230 a R$200. Imagina que você está se perguntando, nossa, por que esses cortes de cabelo são tão caros? E aí eu quero explicar para você, o que separa, né, um corte de R$20 daquele corte de R$100 ou mesmo desse corte de R$1.000? O que está entre esses dois valores, né? Na verdade, não valor, mas entre esses dois preços, o de 20 e o de R$1.000. Vamos falar aqui então? Eu separei algumas coisas aqui para a gente começar a conversar. Primeira coisa que precisa ser um elemento fundamental dentre os 5 que eu separei aqui para ter um corte maravilhoso é exatamente a técnica. A técnica é o conhecimento fundamental que o profissional precisa ter. Precisa conhecer a geometria do corte, precisa conhecer linhas, ângulos, entender qual linha, qual ângulo vai dar que tipo de resultado, que tipo de caimento, né? Por exemplo, se você faz um corte a 45 graus abaixo, você tem uma camada mais leve, que tem sido muito pedido ultimamente, né, pelas pessoas. Ele dá um movimento mais suave na medida das pontas do cabelo. Por outro lado, se você faz esse mesmo 45 graus, porém acima, você vai dar uma camada extremamente marcada, iniciando no alto da cabeça, né? E muda completamente o cenário. Você tira de um cabelo com movimento nas pontas para um cabelo com movimento em toda a cabeleira. Então a técnica é fundamental na hora de determinar qual geometria vai ser feita naquele corte, qual linha vai ser utilizada, qual ângulo vai ser utilizado, qual é o caimento necessário, qual a técnica deve ser aplicada a cada tipo de cabelo. O corte de um cabelo caucasiano, de um cabelo mongólico, de um cabelo afro-negroide tem diferenças tanto de caimento quanto de angulação. São cortes completamente diferentes e técnicas completamente diferentes. Então, a primeira coisa que realmente vai determinar a qualidade de um corte é a técnica que o profissional vai estar utilizando para realizar. E essa técnica, com certeza, se aqui a gente falha,
não adianta nada a gente ter aqui os outros 4 itens feitos com categoria que não vai dar bom. A técnica é o primeiro passo. Onde é que eu encontro a técnica? Ora, a técnica você vai encontrar nos cursos de formação, né? Os cursos de formação de cabeleireira, como a gente tem o nosso, né? O Advanced Hair tem a formação em corte, a gente ensina todos os projetos de corte básicos com angulação e linhas para que você desperte sua criatividade e jogue duro quando você estiver com seu cliente sentado na sua cadeira. Mas a técnica, primeiro ponto fundamental que você precisa saber para fazer um corte de qualidade, que a sua cliente fique feliz e satisfeita. Segundo ponto importantíssimo para que você faça o corte de qualidade é a escolha dos seus equipamentos. O que são esses equipamentos aqui? A gente está falando exatamente do material que você vai utilizar. A tesoura, o pente, a capa, enfim, esses materiais precisam ser escolhidos de uma forma extremamente profissional. Então vamos colocar aqui, por exemplo, na questão dos equipamentos. Vamos falar de tesoura. A tesoura, o ideal, né, é que você utilize uma tesoura de aço. E se você puder escolher, escolha o aço inoxidável. O aço inox, como a gente chama, né, no dia a dia, o aço inox, ele tem uma característica de não ter a possibilidade de deteriorar. Ele tem uma vida longa muito grande, mantém, né, o afiamento da lâmina, então você vai ter uma tesoura com uma longevidade muito maior, né? E aí você precisa ter as 3, tanto a fio laser, quanto a fio navalha, quanto a de desbaste. A fio laser, ela vem com uma das lâminas microserrilhadas. Então, é uma tesoura que vai te ajudar a ter uma precisão nesse corte, principalmente no corte molhado. Porque quando você vai cortar o fio, essas lâminas serrilhadas impedem que ela empurre o cabelo. Então ela dá uma precisão maior ao corte, principalmente para quem está iniciando. É uma super sacada utilizar a fio laser, que ela vai te dar uma super segurança, né, na hora de executar os projetos de corte. A fio navalha, ela é completamente lisa, ela tem uma facilidade de correr nos fios. Então quando você está fazendo aqueles trabalhos mais muito parecidos quando a gente faz com o corte de navalha mesmo, né? A fio navalha, ela tem essa característica, ela pode desfiar, ela tem um corte bem também preciso, porém ela exige um pouco mais de habilidade do profissional. Então se você está iniciando, eu recomendo que vá devagar com a fio navalha, porque ela bateu, cortou, tá? Mas é uma excelente tesoura, dá resultados belíssimos, principalmente hoje em dia que a gente tem visto tanto em voga, né, os cabelos mais desfiados, mais desconectados, que são muito modernos, estão muito em alta. Então a tesoura navalha vai ser sua aliada na hora de fazer esses cortes. Mas, se você ainda está começando, vai devagar, tá? E a tesoura de desbaste, que é aquela que tem a lâmina serrilhadinha, parecendo uns dentinhos. Ela serve para fazer acabamento, ela ajuda também na retirada dos volumes e ela dá precisão às camadas. Quando você faz corte de camadas, por exemplo, fazer a finalização com a tesoura de desbaste vai dar o acabamento e a segurança de um corte bem acabado, com as camadas conectadas, deixa realmente o acabamento muito bonito. E quando o cabelo é muito volumoso, você também pode trabalhar uma retirada de volume com essa tesoura, ela é maravilhosa. Também na linha aqui de equipamentos, lembrar que você precisa ter um pente contínuo, né, para você estar utilizando junto com essas tesouras. O ideal é você também utilizar um pente de carbono, que ele tem uma durabilidade maior, ele aceita as temperaturas mais altas, mais baixas, então não é sensível à temperatura e é um pente que te dá uma segurança e uma precisão muito boa. E quando você optar pelas navalhas, faça a mesma escolha da tesoura. Sempre busque o aço inoxidável para os seus equipamentos, que a gente fala aço cirúrgico, né? Sempre busque o aço inoxidável para os seus equipamentos,
Além de você ter uma lâmina afiada por muito mais tempo, com muito mais segurança, você tem um equipamento que também tem uma segurança microbiológica, né? Você vai fazer a limpeza com álcool a 70 ou com álcool isopropílico e você já tem um produto pronto para ser reutilizado e um produto que tem uma categoria, que tem uma qualidade muito melhor. Então sempre opte por isso. Eu sempre falo assim, quando você for comprar a sua tesoura, as suas tesouras, a sua navalha, os seus equipamentos para corte, sempre tenha em mente que esse investimento não vai ser um investimento que você vai fazer mensalmente, nem anualmente. Você vai fazer um investimento num equipamento que vai durar muito tempo. Então, invista com qualidade. Compre produtos de qualidade. Ok? Quanto melhores forem os seus equipamentos, quanto melhor for a sua técnica, mais próximo dos resultados maravilhosos, com certeza você vai estar. Terceiro ponto fundamental para que você tenha excelência nos seus cortes é que você tenha conhecimento de visagismo. Você não precisa necessariamente ser uma visagista formada, mas você precisa ter conhecimentos fundamentais sobre o visagismo. É muito comum a cliente chegar no salão, ver uma foto de uma revista ou uma artista que está em evidência, uma personagem de novela, e ela dizer, eu quero esse corte, né? Porque ela viu ali. E quando você tem conhecimento mínimo de visagismo, com os formatos de rosto, os formatos de sobrancelha, de olhos, e conhecimento sobre a expressividade que cada formato, que cada desenho vai dar para essa pessoa, você começa a perceber se aquilo que ela está escolhendo, que ela enxergou como bonito na foto da revista, na foto da modelo, e que ela está dizendo para você que quer para ela, é realmente aquilo que ela deseja e que é adequado para o visagismo dela, porque o visagismo, ele é personificado. Cada pessoa tem os seus formatos, as suas linhas, as suas formas e texturas, e cada pessoa tem uma expressividade do seu self para passar. Então, as linhas vão remeter você sempre a uma ideia de uma pessoa mais séria, ou mais alegre, ou mais sensual, ou mais romântica. E tudo isso está dentro desse visagismo. Então, às vezes, aquilo que a sua cliente enxerga como bonito, ela foi impactada por uma imagem, entendeu que aquela imagem é uma imagem que expressa beleza e ela passa a querer aquilo para ela. Mas será que quando você fizer esse desenho nela, ela vai se olhar e entender essa mesma expressividade? Ela vai entender como beleza quando você fizer esse desenho nela? Sabe aquela coisa que a gente sempre fala assim, eu acho isso aqui bonito nos outros, em mim eu não gosto. Isso é percepção do visagismo. Você consegue entender que há beleza naquela expressão pela leitura que o seu cérebro faz das linhas, dos ângulos, das cores e texturas, mas você consegue entender que a sua expressividade não se adapta àquele formato, àquela leitura. Então, muitas vezes, a cliente, ela simplesmente tem um conhecimento do que é belo, ela entende aquilo como beleza e ela deseja aquela beleza para ela. Então, nós profissionais é que temos que olhar a nossa cliente, fazer a leitura desse rosto dela, das suas linhas, dos seus ângulos, das suas formas, texturas e cores, para mostrar para ela o que para ela e para a expressividade dela seria o mais adequado. Ainda que você traga elementos do corte ou da linha, do desenho que ela viu e que ela gostou. Mas muito comumente, a cliente escolhe alguma coisa e quando você faz para ela igualzinho aquele corte que ela viu na revista, ela não gosta. Por quê? Porque a modelo tem outro formato de rosto, a modelo tem um outro tom de pele, um outro subtom, a modelo tem outro formato de sobrancelha, de olhos, de boca, de rosto, enfim. Então, cada um precisa encontrar a expressividade que o seu self vai colocar. Então, nós profissionais cabeleireiros e cabeleireiras temos que estar preparados e conhecer visagismo, o mínimo, pelo menos, né, para você entender quando que um corte de cabelo vai estar adequado para uma cliente e quando que não vai.
Vou dar um exemplo para vocês. O meu formato de rosto, muita gente que não conhece visagismo mais a fundo, entende que o meu formato de rosto é um formato de rosto oval, né? Se você desenhar aqui, você vai ver um rosto oval. Porém, esse meu rosto oval é um rosto mais alongado, ou seja, ele na verdade não é oval, ele é uma variação do rosto oval, que é o que a gente chama de oblongo. Então ele é um oval, porém ele é um oval mais alongado, por isso ele é um rosto oblongo. Então, por exemplo, coisas que não cabem para mim, pensando simplesmente do ponto de vista desse meu formato de rosto. Por exemplo, topetes muito altos, né? Se a gente faz, por exemplo, deixa eu tentar aqui mostrar para vocês. Se a gente pensar num topete para o meu rosto, e a gente faz uma coisa nesse sentido, não sei se dá para vocês perceberem, mas você alonga ainda mais esse rosto. Então, por que eu sempre uso o cabelo com um pouco de caimento e tal? Porque eu já sei que o meu rosto precisa de um pouco de achatamento. E não é só uma questão de precisar, de necessitar. Por exemplo, a minha expressividade me pede que eu tenha um caimento melhor no meu rosto, porque é onde eu expresso muito, né? O meu olhar, por exemplo, as sobrancelhas mais retas sempre vão trazer aquilo que eu quero, que é um pouco de mais seriedade, mais de uma expressividade que me remeta mais para aquilo que eu trabalho, que é com a educação, inclusive, né? Então, coisas simples, mas, por exemplo, eu já tive uma profissional renomada que fez um penteado para mim com um tupete muito alto e eu fiquei super chateada. Eu estava indo pro casamento de uma das minhas irmãs e eu acabei tendo que desmanchar tudo e refazer o penteado do jeito que eu gostava, né? Então a pessoa tinha técnica, ela tinha ali os equipamentos adequados, ela conseguiu fazer o penteado perfeito, mas a falta de conhecimento em visagismo me deixou ali com uma expressividade que era uma expressividade que não combinava comigo. Então a gente tem que estar muito atento nisso, né? E isso daqui, o visagismo, faz com que você tenha possibilidades, inclusive quando aquela cliente chega e olha pra gente e faz assim, faça o que você quiser. Ah, qual cabeleireira não adora isso, né? Assim, faça o que você quiser. Ou então, quando ela pergunta pra você, o que combina comigo? O que vai ficar bom em mim? Se você não tiver um conhecimento mínimo de visagismo, você pode cometer erros grosseiros, como fazer um corte mais adequado para um rosto mais quadrado, colocar esse rosto mais quadrado num rosto que é mais redondo e acabar evidenciando as formas ou as linhas que a pessoa, na verdade, gostaria de esconder, ou de camuflar, né? Ou de disfarçar, amenizar, enfim, o nome que você queira dar. Então, visagismo é importantíssimo e por isso mesmo, né, no Advanced Hair, a gente também trata de visagismo quando chega no módulo de corte, para deixar os nossos alunos cada vez mais completos. Mas isso daqui, terceiro ponto, importantíssimo para dar a você, para conferir a você profissional a possibilidade de fazer cortes com excelência. Quarto ponto fundamental para você fazer um corte de excelência é que esse corte no dia a dia da cliente seja fácil. Por exemplo, existem cortes que você vai fazer, geometrias do corte que você vai fazer na cliente, e se a cliente, por exemplo, tem uma textura de cabelo mais ondulado, mais volumoso, e você faz um projeto de corte para um cabelo que precisa de um caimento mais liso, você está colocando essa sua cliente refém da escova. É um cabelo que vai precisar estar sempre escovado para mostrar o projeto de corte que foi feito nele. Então, a gente precisa ter isso muito em mente. Essa cliente é uma cliente que vai fazer escova no seu dia a dia. Você pega, por exemplo, uma cliente que malha diariamente, que lava o cabelo todos os dias. Vale a pena fazer numa cliente como essa um corte que ela vai ficar dependente da escova para que esse projeto apareça, que ele fique bonito, que ele dê o caimento correto? A gente tem que se perguntar isso e a gente tem que deixar isso claro para a nossa cliente.
Porque o corte precisa no dia a dia ser algo que resolva, né? Ele precisa dar beleza, ele precisa conferir beleza, ele precisa conferir praticidade, ousadia, por que não? Mas precisa que a cliente seja capaz de cuidar dele, né, no seu dia a dia, ou que ela esteja minimamente informada das necessidades que esse corte de cabelo vai ter para sua manutenção. Se é um corte que vai precisar sempre de escova, se é um corte que vai precisar sempre de modelagem, se é um corte que vai precisar de prancha, de babyliss, de bucles, enfim. Ou é um corte que simplesmente ela pode lavar, escovar normalmente em casa, ou que ela pode modelar com a própria mão. Por exemplo, os pixie cuts, né, estão muito na moda e são cortes extremamente práticos que as pessoas podem modelar com a própria mão. Entretanto, tem alguns modelos de corte curto também, por exemplo, que depende que a pessoa coloque pomadas, que ela faça modelagens. Então, tudo isso precisa ser tratado com a cliente. Esse dia a dia da cliente precisa ser fácil para ela com esse novo cabelo. Não adianta você fazer um corte maravilhoso, super ousado, com uma técnica super ousada, super moderno, mas que no dia a dia ela não consiga manter e que ela saia de casa de repente com aquele cabelo todo vuraçado lá, porque ela não sabe cuidar. É horrível, né? Você pega, por exemplo, um cabelo que vai fazer um corte de camadas, mas a cliente só vai ver essas camadas quando o cabelo estiver escovado. No dia a dia dela, ela vai ter a sensação de que ela não fez corte nenhum. Então a gente tem que estar em cima desses detalhes para que a coisa aconteça de uma forma continuada. Isso aqui agrega valor ao serviço que você está fazendo. Na hora que o cliente vai estar decidindo pelo preço, se ele vai pagar R$20 ou se ele vai pagar R$1.000, esse valor que fica para ele no dia a dia, porque valor é aquilo que vai ficar para o dia a dia, vai contar muito, vai fazer muita diferença. Será que você já teve uma experiência de corte assim? Que você precisava ficar amassando o cabelo, puxando o cabelo, escovando, modelando, botando grampo? Tem que ter essa percepção aqui, né? Que nem quem corta a franja, cabelo cacheado, quem corta a franja. Tem que ter ciência dessa franja, como é que ela vai ficar. Porque eu já tive cliente que cortou o cabelo e depois voltou pra mim desesperada, porque dizia, minha franja tá parecendo um tufo de cachorro poodle. Tadinha, né? Até dá risada de uma situação dessa, mas é trágico. Imagina a pessoa toda insatisfeita justamente com a franja, né? Então você tem que ter muito senso disso, né? Minha filha pequena, a de 4 anos, Agatha, ela tem o cabelo onduladinho, com alguns cachos, né? Não é totalmente cacheado, nem é totalmente liso. E a franja, quando a gente corta, ela fica um pouco lisa e depois ela faz um cacho ali. Tirei a franja dela, porque era uma coisa que deixava ela muito agoniada, e ela com 4 anos. Então, tirei a franja, já deixei o cabelo crescer, já refiz o corte dela. Depois eu boto aí pra vocês o corte novo aí de Agatha, né? Já refiz e tirei, porque você precisa estar confortável. Então, o dia a dia da cliente com o corte de cabelo precisa ser fácil. Quinto ponto extremamente importante para você alcançar é a satisfação. Da cliente. Quando eu falo aqui de satisfação da cliente, é lógico, é elementar que se você tiver uma ótima técnica, se você escolheu corretamente seus equipamentos, se você conhece de visagismo, se você se preocupa com a manutenção do dia a dia desse corte, você está perto de alcançar a satisfação da sua cliente. Mas a satisfação da cliente, como um ponto fundamental para que você faça cortes, né, com categoria, é você pensar no seguinte: o que foi que a cliente pediu? Por exemplo, uma das coisas extremamente comuns de acontecer no dia a dia e de você observar que muitas pessoas têm medo de corte são piadas do tipo: a cabeleireira não pode ver cabelo que quer cortar. A cabeleireira você pede para cortar pouco, ela corta muito. O que é isso? Seu cliente chega e diz:
Eu quero cortar as pontas. O que é ponta? O que você entende como pontas? Né? O que a sua cliente entende como pontas? Não acha que nesse momento precisa haver um diálogo sobre isso? Né? Qual é a avaliação sua, cabeleireira? Avalie o cabelo e veja a necessidade de retirada de pontas. Entretanto, se você percebeu que a necessidade de retirada de pontas ultrapassa os 2 ou 3 centímetros, você já precisa reportar isso para sua cliente. Não necessariamente sua cliente vai querer corrigir 100% as pontas do cabelo dela. É um direito dela. E é um direito seu explicar para ela os motivos dessa retirada. Porque o que acontece? Quando a gente está falando em ponta de cabelo, imagine aqui, né, a ponta dos cabelos. Aqui minha bonequinha. Quem falar mal de minha bonequinha, vou mandar matar. Mas enfim, muitas vezes o que acontece? Sua cliente fala assim, eu quero tirar 2 dedinhos. E ela está falando de uma coisa assim, uma pontinha mesmo. Mas você identifica que as tricoptiloses do cabelo dela estão um pouco acima. E você sabe... É possível uma coisa dessa? Sua cliente quer cortar 2 centímetros, uma pontinha bem pequena. E você percebeu que a tricoptilose dela, ela tá bem acima. E a gente sabe que se a gente corta aqui, a gente corre o risco de aumentar essa tricoptilose para cima do cabelo. Então, qual é o ideal, qual é o recomendável? Que a gente recomende para ela um corte mais acima. Mas perceba, olha a quantidade de cabelo que seria necessário retirar para fazer a limpeza desse cabelo. O ideal aqui é recomendar para essa cliente que a gente tire um palmo de cabelo? Não, já é necessário aqui você imaginar que você vai tirar os 2 centímetros que ela pediu e já trabalhar com um corte bordado. O corte bordado aqui vai entrar como solução para fazer essa limpeza dessa tricoptilose sem envolver o comprimento do cabelo da cliente. O que nós precisamos, principalmente quando o assunto é cortar ponta, é entender que quando a cliente diz ponta, ela está dizendo não corte o comprimento do meu cabelo. Ela está dizendo naquela frase, o meu cabelo demora de crescer, eu não percebo o meu cabelo crescendo, eu gostaria de ter um cabelo comprido, eu quero ter um cabelo maior. Então assim, ela está cortando praticamente no limite da necessidade que ela vem sentindo do cabelo dela. Provavelmente no pentear ela já está sentindo aquela ponta trincante, né? No passar de mão ela já começa a perceber que aquela ponta está já muito ressecada, né? Com um aspecto diferente, pode estar com um aspecto tão ressecado, tão trincado, que está comprometendo a beleza do comprimento. Então ela vem para tirar, mas ela não tem expectativa de cortar um palmo de cabelo. Por isso que é tão comum a gente ver a insatisfação da cliente quando o assunto é retirada de pontas. E não só retirada de pontas, como também o refazer do corte, né? Retirada de pontas e refazer corte tem sido o calcanhar de Aquiles de muitos cabeleireiros e de muitas cabeleireiras. E o que eu observo no meu dia a dia é exatamente isso. Quando o assunto é cortar ponta, refazer corte, tem muita cabeleireira que simplesmente não faz. Prefere dizer para a cliente que não corta ou não se sente seguro, dá uma desculpa e tal, e não faz. Por quê? Porque refazer o corte ou retirada de pontas, a gente está falando de um limite muito pequeno para retirada de cabelo, né? O corte vai ser em quantidades muito pequenas, né? No sentido da metragem, você está falando de tirar 1 centímetro, 2 centímetros, e essa precisão exige muita técnica. Então, se você não está seguro na sua técnica e vem uma cliente que te pede retirada de pontas ou refazer o corte, né? Que é quando o cabelo cresce, sai um pouco ali do corte preciso, aí ela vem para refazer o corte. Muita gente tem deixado de ganhar dinheiro com isso, com medo de fazer retiradas grandes, muitas vezes pelo dano do cabelo e muitas vezes, acredito que a maioria das vezes,
somente por uma questão de imperícia, né? Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado, né? Será que quando a gente está... O que é que a gente tem visto? E aí, eu vou pedir licença poética para vocês para dizer isso, porque parece antiético, mas o que é que eu vejo muito, né, nos cursos de formação por aí? Trata-se muito dos projetos de corte, do ângulo de corte, do corte preciso, mas o refazer o corte e a retirada de ponta, os cursos por aí não têm mostrado, não têm ensinado, não têm treinado seus alunos e suas alunas para realizar. E isso tem colocado no mercado uma geração inteira de cabeleireiros e de cabeleireiras que simplesmente não tem perícia técnica quando o assunto é retirada de pontas e refazer corte. Temos que pensar sobre isso, né? Que tipo de profissional você quer ser. Então, se você já atua na área e você sente essa dificuldade, eu convido você a participar da nossa jornada Quero Ser Cabeleireiro 2.0, porque eu tenho certeza que você vai encontrar ali um divisor de águas para melhorar seus resultados, né? E ainda sobre satisfação do cliente, é lógico, quando você fala de satisfação do cliente, é aquele cliente que sai satisfeito com o seu corte. Todo mundo sabe quando um cliente está satisfeito na finalização do serviço. Tem sorriso, tem suspiro, tem agradecimento. Se você percebe que você está finalizando o corte e a cliente está pegando muito no cabelo, né, comparando, olhando e medindo e tal, aquele movimento bem desconfiado, se você não identificou qual é o problema do corte, converse. Né? É lógico que a essa altura, você está com a cliente na sua cadeira, você já desenvolveu o rapport com ela. Né? Se você não sabe o que é rapport, continue me seguindo. Né? Rapport é uma técnica de vendas onde você trabalha a empatia e a aproximação do seu cliente. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Então, se você já determinou o rapport com a sua cliente, você já tem condição de dialogar com ela, de entender dela onde está o ponto de insatisfação, se tem alguma coisa que ela está enxergando, que ela gostaria de pedir a correção, né? É lógico que a gente sabe que tem cliente que já vai falando logo, né? Olha aqui. Mas a maioria, né? A gente sabe que a maioria às vezes expressa em ações, em atitudes, em olhares e não fala. E essa cliente que não fala é a cliente que você perde, porque é a cliente que vai embora do seu salão insatisfeita e não volta mais. E não indica você para outra pessoa. E simplesmente não te diz nada. Você não tem nem chance de entender o feedback dessa insatisfação. Então, perceba a sua cliente, faça seu trabalho, olhe para ela, veja como é que está a percepção dela. Quando a cliente está gostando, ela olha, ela sorri. A gente hoje, nesse momento, né, que a gente está trabalhando muito de máscara, o cliente sorri com os olhos. Perceba, você precisa ter uma percepção muito fina da sua cliente, né? E são essas coisas, são esses elementos que vão separar o corte que custa R$20 do corte que custa R$1.000. Porque tudo isso daqui envolve uma relação de experiência. É a experiência da cliente dentro do ambiente de salão que vai determinar essa satisfação, esse trabalho final e o quanto que você cuida disso. E olha que aqui eu não estou falando sobre você servir petiscos, servir bebidas, aperitivos, como a gente sabe, né? Lá no salão do Lee Stanford de Londres tem champanhe, né? Tem profiteroles, enfim. Eu não estou nem falando disso, embora essas coisas também sejam importantes para gerar uma experiência positiva para a cliente dentro do nosso salão. Mas isso daqui, basicamente, é o atendimento que surpreende. A cliente veio buscar alguma coisa, mas você, com a sua técnica, com a escolha dos equipamentos que você fez, com o seu conhecimento de visagismo, com a sua preocupação da manutenção desse corte no dia a dia e com a sua preocupação de atender aquilo que a cliente te solicitou, com certeza você vai chegar num resultado muito mais perfeito, com muito mais percepção de valor pela sua cliente e com isso, com certeza, o preço não vai ser um problema. As indicações virão, o sorriso virá,
né, as fotos nas redes sociais e o seu nome entrando em evidência. É dessa forma que você constrói, né, a sua reputação, a sua fama, o seu histórico de clientes satisfeitas e felizes com o resultado que você está entregando. Eu tenho certeza que você quer isso para a sua jornada. Se você já é cabeleireira, vem comigo melhorar seus resultados. E se você não é cabeleireira ainda, continue com a gente. Eu tenho certeza que isso aqui é uma virada de chave que pode fazer de você uma mulher feliz e realizada profissionalmente e financeiramente também. Lembre sempre o que eu digo, o corte é o serviço que tem o menor emprego de custos, né? Você tem poucos materiais, como eu falei, os equipamentos você compra uma vez e ele tem uma longevidade. Então você envolve poucos produtos, então os custos variáveis envolvidos num serviço de corte são muito baixos, né? Então é um serviço que deixa uma margem muito boa para o salão. Então invista. E se você é insegura para fazer corte, invista nisso, invista nesse conhecimento, que eu tenho certeza que você vai aumentar muito o faturamento do seu salão, do seu negócio, da sua profissão. Tá bom? Bom, por hoje eu fico por aqui. Um beijo carinhoso, até nosso próximo vídeo. Tchau!